Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós veremos um PWM de alta resolução que você pode aplicar em vários projetos que precisa de um ajuste bem fino de Duty Cycle do PWM. Deixa aquele like, você vai gostar muito da aplicação de hoje. Se inscreva por aqui, seja membro, veja aqui embaixo todas as vantagens e veja os nossos cursos também. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto, é em toroid.com.br e também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu vou utilizar o PIC 16F877A. Faz tempo que eu não trabalho com esse microcontrolador, mas você pode aplicar esses conceitos para outros PICs também. Que o segredo de termos este PWM de altíssima resolução é configurarmos o módulo CCP do PIC para trabalhar com 10 bits de resolução de PWM. Por isso nós trabalharemos direto nos seus registradores, configurando corretamente, e eu trago para você já as funções prontas para você utilizar em outros PICs que também contém o módulo CCP. Então fica como dica para você. Talvez existam algumas pequenas adaptações em relação aos registradores que você precisa fazer, mas em geral é muito semelhante. O projeto que eu fiz aqui para testarmos este PWM de altíssima resolução é uma pequena interface HM, podemos dizer, pois temos o display LCD 16:2, 4 bits, e temos 3 botões aqui que o usuário configura qual valor ele quer. Como é um PWM de 10 bits de resolução, nós temos o Duty Cycle no 0%, até 2 elevado na 10 menos 1, ou seja, 1023. Então 1023 passa a ser o 100%, e não mais o 255 no caso de um PWM de 8 bits. Por isso que nós temos uma resolução muito ampla. Veja que teremos estes 1024 passos para trabalhar com o Duty Cycle. Muito útil, muito interessante, porque podemos utilizar para ajuste fino, para alguma interface em que tenhamos um ajuste específico de uma tensão de referência, por exemplo, que seja ajustada a partir do PWM, para um brilho específico de algum LED, alguma iluminação, ou para gerar também controle de motores de um modo bem dedicado, controle de servos, por que não? Então tem muitas aplicações interessantes com um PWM de altíssima resolução. E vamos demonstrar aqui para você. Botão de incremento, ajuste e Enter. Eu defini aqui. Nós basicamente clicamos em ajuste, vamos trocar entre o parâmetro milhares, centenas, dezenas e unidades. 0 a 1023 nós temos estes 4 parâmetros. Então toda vez que eu clico em ajuste eu troco ali. Eu vejo uma setinha e eu sei que a partir deste ponto eu posso incrementar ou milhar, ou centena, ou dezena, ou unidade, com o botão de incremento. Então assim eu ajusto rapidamente o valor desejado. E eu vou ver esse ajuste aqui no display à esquerda. À direita eu terei também um valor de 0 a 1023, que é o DUT, que de fato será gerado aqui no pino PWM. Quando eu clico Enter, o meu ajuste caminha para a atualização do DUT de fato, e vamos ver também o resultado na saída PWM. Então esta variação de Duty Cycle ocorrendo. O 877A ele tem o CCP1 e o CCP2, então podemos utilizar até 2 PWMs. Você pode aí estudar um pouquinho e configurar como você preferir. Manual aqui, o datasheet do fabricante. Se eu consultar aqui o CCP1 CON, que é o registrador de controle, eu chego aqui na configuração
onde nós temos aqui CCP1X e CCP1Y, que são os 2 bits menos significativos do PWM. PWM Mode, estão vendo? E os 8 mais significativos estarão presentes no CCPR1L, ou seja, nesse registrador completo. E aí, desta forma, nós configuramos aqui o nosso PWM, vindo aqui no CCP, capítulo 8 do datasheet, PWM Mode. Então nós temos aqui a configuração, basicamente o registrador PR2 vai conter o valor FF, de acordo com essa tabela aqui, para que eu trabalhe no modo de 10 bits. Se eu configurar um PreScaler de 16, isso eu configuro com o Timer 2, lembrem que o Timer 2 é o responsável pelo controle do PWM, eu consigo uma frequência de 1.22 kHz. 1 para 4, 4.88 kHz, é este o valor que eu vou utilizar neste caso aqui. E com 10 bits eu ainda consigo 19.53 kHz, colocando um PreScaler igual a 1. Então estas são as configurações aí, passando brevemente para você. O software, como de costume, eu fiz em linguagem C, no micro C. Todos os arquivos ficam para download. Eu utilizo uma biblioteca LCD que desenvolvi em tempo real, em detalhes, no curso de linguagem C definitivo. Então eu recomendo esse curso para quem quer dominar a linguagem, de suma importância para você ficar profissional. E como eu falei do datasheet, também tem curso de leitura e interpretação de datasheets, muito importante também para você que quer projetar. Mapeamento de hardware. O mapeamento de hardware para o LCD está aqui no lcd.h, então utilizei os defines para atribuir cada um dos pinos aqui, o register select, o enable e os 4 bits de informação. Funções setDUT, veja que tem um aqui, porque como dito eu tenho 2 módulos no 877A, eu posso configurar um segundo, mas aqui eu estou trabalhando com apenas um. ConfigDUT1 também e UpdateDUT1. Então o set vai atribuir o valor de acordo com um parâmetro passado. Eu passo um parâmetro de 16 bits que conterá os 10 bits de PWM e distribuo no registrador, que conterá os 8 bits mais significativos e nos 2 bits menos significativos. Criei uma global aqui justamente para trabalhar com este Dutch Cycle, que eu inicio em 512, que é ali a metade de 1024. Então, o PWM por padrão começa em 50% no processador. Aqui eu configuro para termos apenas entradas digitais, como eu estou utilizando Port A para os botões, configuro as minhas I/Os, atribuo a PR2 o FF para trabalhar com 10 bits, também defino como saída o pino RC2 para o PWM, e aqui PreScaler, eu configurei na verdade aqui 1 para 4, para trabalharmos com 4.88 kHz, então estes 2 bits aqui do T2COM, ligo o Timer 2 e habilito o modo PWM, colocando estes 2 bits em 1, de acordo com o manual do fabricante. Aqui eu chamo a função setDUT1, passando já o valor 512 da minha global. E aqui está ela. CCPR1L recebe os 8 bits menos significativos, perdão, os 8 bits mais significativos do Dutch. Por isso que eu desloco 2 vezes para a direita e faço um AND bit a bit com 00FF, assim eu preservo estes 2 dígitos aqui que correspondem a 1 byte, 8 bits, e atribuo neste registrador. Testo se a operação AND com Dutch e 02 em hexa for verdadeiro, eu coloco 1 em CCP1X, senão eu coloco 0. Porque será falso daí neste caso. Então o bit 2, que é o segundo bit menos significativo, é preenchido assim.
Então eu ligo ou desligo o CCP1X de acordo com este resultado lógico aqui. E o bit menos significativo eu faço N com 01 em hexa. Se deu 1, eu preciso ligar o CCP1Y, que é o menos significativo, se não, deu 0. Então eu desligo ele. Essa é a lógica para colocarmos o valor de DUT no registrador e nos 2 bits que o PIC contém para salvar os 10 bits do DUT Cycle. A função config.dut, ela lê os botões já para mim. Então eu tenho flags para status dos botões, um DUT interno que é o meu DUT de ajuste, que eu vou verificar o ajuste antes de atualizar de fato o PWM, a saída PWM. Leio os botões com aquela lógica de clique e solta, com auxílio do registro flags de status. O ajuste incremento parâmetro, de acordo com o valor de parâmetro, eu sei qual parcela eu vou ajustar, se é milhar, centena, dezena ou unidade. Isso é ajustado com um incremento. Quando eu solto o incremento, eu verifico com o switch o valor atual de parâmetro, e aí eu trabalho com milhar, incrementando em 1000, centena, dezena ou unidade. Enter chama a função update.dut1 e passa o valor ajustado aqui para ela. Depois vamos ver ela é bem simples de entender. Eu tenho mais um switch param para exibir uma seta embaixo do parâmetro ajustável. Se for 0 eu não vou ajustar nada, então deixa tudo em branco embaixo do parâmetro. Se for 1 eu sei que ajusto milhar, então imprime esse circunflexo que funciona como uma seta para eu saber que é esse o parâmetro que eu vou ajustar, centena, dezena e unidade. Veja que eu retorno, eu testo aqui o valor limite de 1023 e volto para 0 para ter essa lógica circular de ajuste e retorno o valor de DT1. Aqui no loop infinito, eu utilizo a função dispValue que está na biblioteca LCD que eu desenvolvi, e imprimo o retorno de config.dut na primeira linha, terceira coluna. E depois eu imprimo de fato DUT na primeira linha e 11ª coluna. Até aí nós estamos visualizando o parâmetro ajustável e o parâmetro real de DUT Cycle. Depois que eu clico Enter, nós chamamos a função update.dut1. O que ela faz? Ela vai atualizar o meu DUT real, o DUT que está de fato gerando PWM. Testo se ele é menor, essa é a minha global aqui, então se a global for menor do que o parâmetro passado, eu vou incrementá-la, então DUT1++, até que, ou seja, enquanto, melhor dizendo, enquanto os parâmetros forem diferentes. Vamos supor que o DUT que eu ajustei é 1000 e o DUT real é 100. Então é menor, verdadeiro. Então entra aqui, são diferentes. Ele vai incrementando enquanto forem diferentes. Então começa 100, 101, 102, vai indo até chegar no 1000. Quando chegar no 1000, este while torna-se falso e ele segue o processamento, sai da função. Aqui é o tempo de atualização em microsegundos, 200. Você pode modificar. Tempo maior vai ser mais lenta a atualização, tempo menor será mais rápida. Durante o incremento eu ainda mostro o valor em tempo real para vermos os números incrementando ou decrementando e atualizo com setDUT1. Legal? Se não, o DUT1 global é maior. Podemos supor que o DUT1 esteja em 1000 e eu ajustei o parâmetro 500, vamos supor. Então ele entra no else e de novo eu tenho um while enquanto forem diferentes. Só que eu vou decrementar agora para que eu iguale eles novamente. Então 1000, 999, 998 até chegar no 500. Chegou no 500 o while é falso e ele encerra a atualização. Então é assim que funciona. Eu passei brevemente aqui o código. Quem já estudou conosco curso de PIC, já fez linguagem C, já domina de olhos vendados esse código aqui. E vamos testar agora na prática, ver funcionando. Você pode utilizar em várias aplicações esse PWM de altíssima resolução. Venha comigo!
Circuito prático aqui, como você pode observar, nós temos o PIC 16F877A, um cristal de 20 MHz, tá certo? Estamos utilizando aqui. Saída PWM, que eu já conectei o osciloscópio, os 3 botões, incremento, ajuste e Enter. Trimpote para o contraste do display. Display também tem um resistor aqui para limitar a corrente do backlight, que esse display consome bastante no seu backlight. Coloquei aqui 22 ohms. E basicamente é isso. Nós vamos ligar aqui o circuito. Já estou com 5 volts aqui. E ele inicia com 512. Tá aí o parâmetro. Eu já estou vendo no osciloscópio o PWM. Em seguida eu vou mostrar para vocês. Primeiro vamos ver o menu aqui. Clicando em Adjust, ele mostra a seta para mim. Ó. Então ele vai trocando milhar, centena, dezena e unidade. Se eu clico aqui, incremento, nada acontece a menos que eu esteja com o parâmetro selecionado. Então, ó, veja que ele zerou porque teve a lógica circular, então agora eu ajusto, por exemplo, 1010. Aí se eu quiser eu dou um Enter, mas eu vou colocar um valor menor. Vamos colocar aqui 600. Então eu vou em ajuste, posso zerar tudo e só incrementar aqui as centenas até os 600. Dou um Enter e observe aqui esse parâmetro. Ele vai correr até atingir os 600 e parou. E na prática eu vejo o DUT também se modificando em tempo real. Se eu colocar um parâmetro menor, vamos fazer o giro aqui de novo. (432) Enter, vai decrementar até atingir o 432. E aí ele parou e manteve o DUT atual. Vamos ver agora na tela. Esse é o sinal PWM gerado, como você pode perceber. Está bem interessante aí, vamos ver. Borda de subida, borda de descida. Temos esses pequenos spikes aqui, podemos melhorar isso com capacitores de desacoplamento e projeto da placa de circuito. Mas está muito interessante e a frequência bate com o que vimos no datasheet, 4.88 kHz, como você pode observar aqui. Vou tentar mostrar o parâmetro aqui para você, acho que assim vai ficar legal, se não cair nada aqui. Então vamos supor que eu queira, deixa eu só dar um zoom horizontal. Vamos ajustar aqui. 743. Enter, olha a tela do osciloscópio, olha só a movimentação do Duty Cycle, que bacana essa resolução. Então realmente uma resolução altíssima, como você pode perceber. Eu vou incrementar em 1 e dar um Enter de novo. Mínima movimentação. Então vamos incrementar aqui de novo em 2. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. Trigar aqui, tá certo. Vamos dar um Enter de novo. Então, mínima a movimentação, como você pode ver, dada a resolução do nosso PWM. Vamos aumentar mais um pouco. Moveu bem pouco, como você pode ver. Então, eu tenho um ajuste de Duty Cycle realmente muito preciso. Vamos agora diminuir e vamos colocar em 1 aqui para você ver o pulso mínimo. Enter. Ele vai diminuir para nós. Muito legal isso, então conseguimos ver claramente a resolução desse sinal PWM. E essa velocidade é aquele delay que eu adicionei lá de 200 microsegundos. Você pode deixar mais lento ou mais rápido, como dito. Chegou em 1, então estamos com um percentual muito baixo de Duty Cycle. E um pulso com largura de 600 microsegundos, como você pode observar aqui, ó. 400 nano por divisão, 600 nanosegundos. Nós temos aqui
uma resolução horizontal, uma resolução e meia. Então nós temos um pulso de 600 nanosegundos sendo gerado aqui no PWM do processador. Legal demais. Vamos colocar agora um valor alto para você ver. Vamos colocar aqui 1011, por exemplo. Damos um Enter. Está rodando aí, você vê PWM incrementando e vai atingir praticamente os 100%. E aí, nesse caso, você poderia utilizar esse ajuste para atingir um valor de tensão específico. Ao mesmo tempo que você está ajustando o PWM, você está atuando em um regulador de tensão e lendo essa tensão a partir de uma entrada analógica do PIC, por exemplo, para ter um ajuste bem preciso para uma interface de fonte, de bancada ou outros recursos interessantes assim. Tá aí, galera, então tem sexta, tem clássica, como você pode ver o circuito funcionando muito bem aqui. Espero que tenha gostado desta aplicação. Vamos reduzir aqui o DUT de novo. Baixe os arquivos, estão todos aí na descrição para você conferir e utilizar e atualizar nos mais diversos projetos. Já aproveito e peço nos comentários sugestões de aplicação para este PWM aqui. Comente bastante aqui embaixo que eu quero ouvir de você. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel, desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. Aguardamos vocês nos próximos vídeos do canal. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Maratone os nossos vídeos, tem amplo conteúdo para você aqui no canal, atualizações praticamente diárias. Se inscreva e ative as notificações. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir, como sempre. Bons projetos, ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.